Olá pessoal, como eu tinha dito, hoje estarei fazendo a correção da atividade passada para vocês na aula do dia 16 de março. Então aqui eu tenho aqui a sequência da atividade, essa foi a atividade que foi passada para vocês, esse é o print da imagem da atividade que foi passada para vocês, e nós vamos fazer essa atividade. Essa atividade envolve conhecimentos de montagem de infraestrutura de redes, de atribuição de endereço IPs, de configuração de básico de roteadores, configurar as interfaces de console, porta auxiliar e VTY do roteador, as configurações das interfaces gigabit e também as interfaces de fibra ótica e seriais que interligam as redes locais dos roteadores com as redes WANs, interligando as redes. Também faremos as configurações de um roteamento estático entre dois roteadores, de rota estática entre dois roteadores e a configuração do roteamento RIP. Pode ser que, dependendo do tamanho do vídeo, nós faremos isso em duas partes. Então, neste exato momento, vou iniciar com a montagem da rede no Packet Tracer. Então, com a rede no Packet Tracer, ali eu tenho 3 roteadores, modelos 19 e 41, tenho 3 switches, modelos 29 e 60, tenho 2 computadores nessa rede, mais um servidor, tenho um PC nessa rede, mais um servidor, e tenho um PC nessa rede, mais uma impressora. Então, vou fazer a interligação disso. A interligação disso é através do sistema de cabeamento. Sistema esse que nós estamos fazendo o estudo um pouco mais aprofundado agora nesses dias. Então, aqui, vou ligar a faixa Ethernet do servidor numa faixa Ethernet do switch, a faixa Ethernet do PC em outra faixa Ethernet do switch, uma faixa Ethernet do outro PC, uma faixa Ethernet de outro PC, em outro faixa Ethernet do switch. O switch, eu vou usar as portas gigabit para interligar nos roteadores. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa rede local, faixa Ethernet aqui, um faixa Ethernet aqui. Do switch no roteador, gigabit Ethernet, gigabit Ethernet. Aqui nessa rede local, faixa Ethernet no PC do switch, faixa Ethernet na impressora do switch, faixa Ethernet no gigabit Ethernet do switch no roteador. Muito bem. Entre os roteadores, entre os roteadores agora nós temos que fazer as instalações das interfaces nos roteadores. Então, esse roteador aqui, que eu vou dar o nome para ele de roteador 1, underline China. Esse daqui vai ser o meu roteador 2, underline USA e R3 Itália. Muito bem. Coloquei aqui os nomes dos roteadores que depois a gente vai configurar no roteador. Nesse roteador, eu vou desligar ele, vou colocar uma interface SFP
um módulo GBIC para a gente fazer a interligação de fibra ótica e uma interface serial. Então ele vai ter uma interface de fibra ótica mais uma interface serial. Tá? Muito bem. Ligo ele novamente. Esse daqui, o R3 Itália, também vai ter uma interface SFP para um módulo de fibra ótica, que eu peguei esse módulo aqui, que é o módulo GBIC, e mais uma interface 2T, que é a interface serial. Ligo ele novamente. E aqui, nesse cara aqui, eu só vou ter a interface serial. Eu não vou precisar da interface de fibra ótica, porque ele não vai receber um link de fibra ótica. Então, para ligar o roteador R1 China com o roteador R3 Itália, eu vou pegar a gigabit 0/0, que é a de fibra, e vou ligar na 0/0/0, que é a de fibra do roteador Itália. No roteador USA, eu vou, partindo dele, ligar a interface serial 0/0 na serial 0/1/0 desse roteador. E também partindo do USA, a 0/0/1 para ligar na 0/1/0 aqui do Itália. Então, nós aí montamos a nossa infraestrutura. O que está faltando na nossa infraestrutura? Está faltando os nossos laptops, que no futuro serão utilizados para fazer as configurações dos roteadores quando a gente utiliza os cabos consoles. Então, eu conecto no notebook, na RS-232, na porta console, RS-232 na porta console e RS-232 na porta console. Muito bem. Então, a primeira parte do projeto era montar a infraestrutura. Então, fazer toda a montagem dessa infraestrutura para que a gente pudesse fazer as configurações, para a gente envolver os conceitos de configuração de endereço IP, de máscara, configurações de subrede, configurações dos roteadores, configurações dos equipamentos. Eu tenho aqui um servidor que ele vai ser um DHCP server, então ele vai fazer a função de servidor aqui. Eu vou ter aqui um servidor web, um web server, que vai ter um DNS, que vai ter uma função de DNS, tá? Então eu vou ter um web server aqui, tá? E assim sucessivamente. Eu tenho uma impressora aqui, que vai precisar receber um endereço estático e as configurações. Neste primeiro momento aqui, eu vou determinar os endereços IPs das redes locais. Então, eu vou montar aqui do meu lado aqui os endereços IPs das LANs. Então, a LAN, que eu vou chamar de China, a LAN China, que é o roteador R1, eu vou dar um IP 192.168.1.0/24. Já vou definir aqui que o meu gateway depois dessa rede vai ser 192.168.1.1. A LAN USA, eu vou trabalhar com o endereço 200.225.10.0/24 e o gateway meu dessa rede vai ser 200.225.10.1. E a LAN Itália, eu vou trabalhar com o endereço 210.30.40.0/24 e o gateway dessa rede vai ser 210.30.40.1. Pronto. Então, para as redes locais, eu já defini as configurações. Então, a primeira etapa depois disso, depois de feito isso,
depois que subdividir a rede, montar o diagrama lógico. No meu caso aqui, eu vou trabalhar aqui com 3 redes de classe C padrão. Eu vou vir aqui e vou configurar o endereço IP, a máscara e o gateway nos hosts. Então, eu vou ir em cada equipamento. Lembrando que em uma rede eu tenho um serviço de DHCP, então é ele que vai atribuir endereço IP. Então, nós vamos aprender a configurar aqui no Packet Tracer a configuração do DHCP Server. Então, eu vou começar com essa rede, que é a minha rede LAN China. Então, eu vou clicar aqui no roteador, no servidor, desculpa, e vou vir aqui no endereço IP. No endereço IP, eu vou atribuir um IP estático. O servidor DHCP ele tem um endereço IP estático, então eu vou dar, esse daqui é 192, essa rede é 192.168.1, vou pôr o endereço IP .10, máscara 255.255.0, e o gateway dessa rede vai ser 192.168.1.1. Muito bem. Então, eu já atribuí um endereço IP para o meu servidor, 192.168.1.10, a máscara /24, e o endereço de gateway 192.168.1.1. Vou vir nos serviços, nas configurações de serviço, vou vir aqui no DHCP e vou habilitar o meu DHCP. Então, vou habilitar o serviço DHCP, onde que eu vou colocar a distribuição do gateway pelo DHCP e vai começar a distribuir endereços IPs a partir do 92.168.1.100 para 50 máquinas somente. E vou clicar aqui no Save. Então, eu disse que o meu servidor DHCP, que está habilitado, o serviço DHCP nesse servidor, que eu acabei de habilitar, ele vai ter uma distribuição do gateway, 192.168.1.1, e o endereço inicial de IP, 192.168.1.100, a partir de 50 usuários. Feito isso, eu venho aqui no desktop para testar se está funcionando. Então, eu abro um desktop e venho aqui no DHCP. Muito bem. Funcionou. O desktop recebeu o endereço IP, a máscara e o gateway do meu servidor DHCP. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Requisitou, recebeu. Perfeito. Poderia fazer o teste de ver se a máquina do servidor está conversando com a máquina local. Isso está acontecendo. Muito bem. Então, ok, perfeito. Então, essa rede local aqui está configurada. Vou fazer a configuração agora da rede Itália. A rede Itália ela tem o endereço IP 210.30.40. Então, eu vou pegar aqui a primeira máquina aqui, 210.30.40.10, máscara 255.255.255.0 e o gateway dessa rede vai ser 210.30.40.1, que depois eu vou configurar lá na interface do roteador, que é a porta de saída da minha rede. Então, olha lá, 210.30.40.1 o gateway e a primeira máquina aqui, 210.30.40.10. Essa rede, ela não tem um servidor DHCP, então por isso que os endereços IPs dos equipamentos vão ser atribuídos estaticamente. Mesmo se ela tivesse um serviço DHCP, a impressora receberia um endereço IP estático, porque a gente não configura via DHCP uma impressora. Então, eu vou colocar o 210.30.40.50 e a máscara 255.255.255.0, que é uma /24. Para testar se as máquinas estão na rede, se uma máquina está na rede, é só pegar um pacote e clicar numa máquina e lançar esse pacote na outra máquina para ver se dá sucesso. Muito bem. E, por fim, eu vou configurar a rede USA, né, a rede dos Estados Unidos aqui, ok? Na rede dos Estados Unidos eu tenho um servidor, um web server, depois a gente vai configurar ele, então eu vou clicar ele aqui, um web server,
Vou dar um endereço IP para esse web server, que vai ser o 200.225, porque é a rede dele. 10, vou pôr 10. E o gateway 200.225.10.1. Esse cara é um servidor, então o serviço que eu vou habilitar nele é um serviço de DNS. Então, onde que eu vou colocar lá? www.coronavírus.com.br e vou dar o endereço que eu acabei de dar para o servidor, que é o 200.225.10.10. Vamos lá. O meu IP 200.225.10.10 vai abrigar a página coronavírus.com.br para a gente acessar ela, tá? Muito bem. Feito isso, eu vou, voltando lá no servidor, lá na configuração do DNS, eu não tinha habilitado o DNS Service. Então eu tenho que vir aqui e habilitar o DNS Server. Muito bem. E vou dar um endereço IP para essa máquina, onde que eu vou dar o 200.225.10.20 com essa máscara e 200.225.10.1. Então, a máquina também ficou com o endereço IP dentro da rede, 200.225.10.20, e o gateway 200.225.10.1. Para testar se a máquina está conversando com uma, conversando com a outra, então eu pego um pacotinho e jogo de uma máquina para outra esse pacotinho, ou faço um ping, né? O famoso ping, para testar se isso está funcionando corretamente. Então, neste exato momento, eu já configurei as redes locais. O que eu preciso fazer? Configurar os roteadores, configurar as interfaces das redes locais dos roteadores. Então, neste exato momento, eu vou começar com o roteador da China, tá? O R1. Então, como eu tinha me utilizado do laptop com uma conexão via porta console, eu vou vir aqui no roteador, no notebook, abrir uma conexão terminal e vou iniciar a configuração do roteador. A primeira mensagem que ele me dá, a gente sempre coloca N de não, para não ter que ficar recebendo mensagens. Vou entrar no modo privilegiado, Enable, Clock Set, a hora e a data, 30 de março de 2020, Config T, vou dar um nome para esse roteador, então esse vai ser o R1 underline China, Enable Secret, Cisco 12345, Service Password Encryption. Então, o primeiro comando Enable Secret eu determinei a senha para acessar o modo privilegiado e o Service Password Encryption para criptografar essa senha, tá? Depois, quais comandos que eu vou mais utilizar para configuração? Então, como eu mandei para vocês o arquivo de configuração, eu vou seguir o arquivo de configuração. Então, banner, para mandar uma mensagem, MOTD, a mensagem vem entre os caracteres que eu utilizo, no caso eu estou utilizando o hashtag acesso não autorizado. Depois, security, password mínimo lang, vou determinar quando for criada uma senha dentro do roteador qual que é o tamanho mínimo que ela tem que ter, então é um tamanho mínimo de 8 caracteres, login block for 120, attempt 3, within 60. Então, após 3 tentativas dentro de 60 segundos,
o roteador ou o acesso ao roteador será bloqueado por 120 segundos. No IP domain lookup, e esse comando é importante porque se a gente digitar um comando errado ele não vai ficar pesquisando. IPv6 unicast routing, para caso a gente fosse utilizar o endereço IPv6. Vou configurar a interface console, line console, password Cisco 12345, login síncronos e exit. Vou configurar line aux 0, password Cisco 12345 e login síncrono. Faltou um comando lá na interface console, que a gente vai voltar lá, que é o exec timeout 60. O exec timeout ele serve para quando a gente estiver logado no roteador e ficar 60 segundos inativo, sem mexer. Então, aí ele vai derrubar aquela conexão. Line console 0 e exec timeout, pedindo que a gente reconecte novamente depois de 60 segundos inativo. E o line VTY 0 4 password Cisco 12345 login síncronos exec timeout 60 e exit. Comando do copy run start no roteador para a gente salvar essas configurações que até então a gente já fez no roteador. E agora, feito as configurações iniciais, eu vou configurar a interface Giga 0/0 que aponta para LAN. Então, eu tenho um switch aqui, o SW1, dentro dessa rede aqui, e aí eu vou fazer a configuração agora dessa interface, a interface Giga 0/0, que é o meu gateway, né? IP address da China é 192.168.1.1, uma máscara 255.255.255.0. Description para interface, link to LAN, SW1. E no chute exit copy run do copy run start. Do porque a gente está no modo de configuração, senão a gente tinha que sair lá no modo privilegiado para fazer o comando copy run start. Então já configurei o roteador China com a configuração da rede LAN. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para o USA. Então, vou fazer a configuração do USA. Então, abro o notebook, venho no desktop, abro uma conexão terminal, vou dar não, Enter, Enable para o modo privilegiado, Clock set, a hora 19:02:03, 30 de março 2020. Config T, hostname R2 underline USA, enable secret Cisco 12345, service password encryption, no IP
domain lookup, banner MOTD, acesso não autorizado, login block for 120, attempts 3, hífen 60, IPv6 unicast routing. Será que eu esqueci algum comando? No IP, service, banner, hostname, enable secret. Então, todas as configurações necessárias. Vou na line console, 0, password Cisco 12345, login synchronous. O login synchronous ele é importante para que as mensagens, as interfaces não fiquem mandando mensagens também, do mesmo jeito que lá no início das configurações do roteador eu coloquei não. O login síncrone ele evita que fiquem as interfaces de console, as interfaces de linha virtual, as interfaces auxiliares fiquem mandando mensagem nas linhas de comando, tá? E o exec timeout 60, isso quer dizer se ficar aí 60 segundos sem inatividade. Vou fazer o line aux, a mesma coisa, password Cisco 12345, login synchronous, exec timeout 60, exit e line vty 0 a 4, password Cisco 12345, login synchronous, exec timeout 60 e exit. Feito essas configurações do copy run, start. Vamos salvar as configurações para a gente não perder as configurações. Muito bem, estou no roteador USA. Agora eu vou configurar a interface que aponta para a rede local, que é a interface gigabit 0/0. Então, vou entrar nessa interface gigabit 0/0. Vou dar o endereço a ela, IP address. A interface do roteador usa o gateway é o 200.225.10.1 com máscara 255.255.255.0. Description, vou colocar uma descrição, link to LAN SW1 e no chute para subir a interface do copy run, start também para salvar essa configuração aqui. E por último, no roteador R3 Itália, também as mesmas configurações, então, as mesmas formas. Abro o desktop, vou no terminal, no terminal, abro uma conexão remota via terminal, vou dar não aqui, enable, opa, deu esse comando, que eu faço? Ctrl Shift 6, Ctrl Shift 6 é o name lookup, por isso que a gente coloca lá aquele comando no IP lookup, lá no IP domain lookup. Então, quando a gente digita um comando errado, ele fica procurando. Enable clock set 19 2.08 e 30 de março 2020. Config T
hostname, que é R3, Itália. Enable secret, Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Service, password, encryption. Service password encryption. Banner, MOTD. Acesso não autorizado. Security. Password mínimo lang 8. Login block for 120 segundos. Attempt 3. Within 60. No IP domain. Lookup. IPv6. Unicast routing. Muito bem. Vou entrar na interface. Line console 0. Password Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Login síncronos. Vou colocar lá exec timeout 60. Exit. Line alce 0. Password Cisco. Login para habilitar a interface. Login síncronos para não ficar mandando mensagem. Exec timeout 60 para derrubar a conexão depois de 60 segundos inativo. Exit. Line VTY 0 a 4. São as linhas VTY, as linhas virtuais 0 a 4. Password Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Login síncronos. Exec timeout 60. E exit. Do copy run start. Então as configurações iniciais estão feitas também nesse roteador. O que eu vou fazer agora? Vou configurar a interface da rede local desse roteador. Então a interface da rede local desse roteador é a giga 0/0. Então eu vou fazer a configuração dessa interface. Então eu vou entrar nessa interface giga 0/0, IP address. Vou atribuir o endereço IP a essa interface. Então essa interface ela é Itália, ela tem a 210.30.40.1 com a máscara 255.255.255.0, que é o gateway da rede. Description, link to LAN -sw1 no shoot. Muito bem. Então, nesse exato momento, eu já fiz as configurações de todas as interfaces. Para testar se eu estou conseguindo chegar, então eu pego, por exemplo, um pacote do servidor DHCP até o roteador da rede, China, então chegou. Pego um pacote do servidor web server até o roteador USA, chegou. E eu pego um pacote do roteador do computador até o roteador Itália, então chegou também. Então significa que os pacotes estão saindo das redes. Então neste exato momento nós fizemos as configurações das redes locais, os endereços, a configuração do servidor DHCP, quando tem servidor DHCP,
as configurações estáticas, a configuração do web server, a configuração de uma impressora que precisa ter um endereço IP estático, obedecendo os endereços IPs que eu trabalhei aqui nas redes locais. Fiz as configurações básicas dos roteadores, as configurações de segurança, as configurações de endereçamento de IP da interface que aponta para a rede local e fiz as configurações de todos os 3 roteadores. Agora, nesse exato momento, eu vou parar o vídeo aqui para que a hora que eu voltar com o segundo vídeo, a gente faça as configurações das interfaces que estão apontando para as redes WAN, atribuindo endereços IPs a elas, usando a máscara /30 com o menor desperdício de rede e já fazendo as configurações do roteamento estático, das rotas estáticas e do roteamento dinâmico utilizando o RIB versão 2. Então, muito bem, galera. É isso aí, 35 minutos aí de